Oi, o vídeo já vai começar, mas antes tem como você se inscrever aqui no canal e curtir? Vai ajudar bastante a gente. Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Se você é fã de relatos sobrenaturais, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E se você viveu uma história sobrenatural, alguma coisa que se passou com você, com alguém da sua família ou com algum amigo próximo, manda pra gente nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler a sua história aqui no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso relato desta noite, que é esse aqui. Não brinque com espelhos. Oi pessoal, meu nome é Moça e escrevo este relato por conta de uma técnica que tenho visto ser ensinada em vários grupos, que resumidamente se baseia em acender uma vela no escuro próximo ao espelho para conseguir ver algo anormal no seu reflexo. Resolvi contar a minha história para vocês para alertá-los em relação a isso. Alguns dizem que isso não é nada demais, que é o efeito de Troxler. Gente, não sei pronunciar isso, tá? Ilusão de ótica, ela diz aqui. Mas garanto a vocês que esta técnica é perigosa sim. E vocês entenderão o porquê. Então, bora contar o meu relato. A casa que meus pais moram faz fundo com uma igreja evangélica. Atualmente, é outra denominação que congrega nesse prédio, digamos que um pouco mais moderninha nas suas doutrinas. Mas antigamente, quando eu era criança, ali naquele prédio congregavam uns tipos de crentes daqueles bem tradicionais, cheios de tabus, que seus membros nada podiam porque tudo era considerado pecado. Só não era pecado descartar as coisas que para eles eram consideradas objetos pecaminosos no terreno, ou seja, quintal do vizinho. E era exatamente isso que eles faziam. Então os pais eram vizinhos de uma igreja que descartavam esses objetos considerados pecaminosos no terreno da casa dela. Eu, como uma boa criança curiosa, adorava essa mania deles, porque eu sempre encontrava coisas interessantes no meu quintal para brincar. Bonecas, esmaltes, batons, makes em geral, fitas cassetes. Aí ela diz, virei fã do Bon Jovi por causa disso. Santinhos, terços e tudo isso, né? Tudo que a religião condenava, vamos dizer assim. Até que um dia eu encontrei uma moldura de espelho super bonitinha, com detalhes em relevo. E para criança tudo é brinquedo, né? Eu tinha um quartinho no fundo das casas que os meus pais me cederam para eu brincar de casinha. E eu guardava todos os meus brinquedos lá. E como eu gostei muito dessa moldura, eu levei para minha casinha de brinquedos. Me incomodava o fato da minha casinha não ter um espelho. Então eu tive a brilhante ideia de pegar o espelho do banheiro, que era daqueles antigos, de moldura laranja, acho que todo mundo conhece, né? O famoso espelho da moldurinha laranja. Levar para o quartinho e encaixar a moldura bonita por cima desse espelho. E ficou perfeito. E eu fiquei lá toda feliz com o meu espelho novo. Um dia, a lâmpada do meu quartinho queimou. O meu pai não estava em casa para trocar e a minha mãe não troca nem a pau porque tem medo de levar choque. Até hoje isso. E como sempre, eu fui muito vaidosinha, eu estava toda empolgada, brincando com as minhas makes, arrumando o cabelo. Então começou a escurecer e eu queria continuar ali brincando. E para não ficar no completo escuro, eu peguei escondida da minha mãe uma vela e acendi do lado do espelho. Eu estava lá, toda inocente, me maquiando, brincando, quando de repente a imagem no espelho mudou. Meu reflexo sumiu e eu vi nitidamente uma criatura de corpo humano e cabeça de bode, todo preto, de frente para mim no reflexo do espelho. Aquilo me encarou, me olhou e perguntou por que eu havia lhe chamado. E eu disse que eu não tinha chamado ninguém. Então a criatura apontou para a vela e disse assim: chamou sim, criança. Você acendeu a chama e me esperou.
e eu atendi o seu chamado e vim. Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Eu joguei o espelho no chão e saí gritando pela minha mãe. Tomei uma baita bronca por ter pego a vela escondida e acendido, porque isso poderia causar um incêndio sem querer. E também poderia ter me queimado. Bem criança, né, gente? Quanto ao que eu vi no espelho, como eu só tinha 10 anos na época, a minha mãe disse que deveria ser coisa da minha imaginação, embora ela também tenha ficado assustada. Será? Desde este incidente, volta e meia, dependendo do lugar que eu vou, eu ainda vejo coisas estranhas nos espelhos. Eu tenho dom de visão desde criança, mas nunca tinha visto nada de anormal nos espelhos antes desse acontecido. Mais tarde, eu descobri, após muitas pesquisas, que algumas seitas e religiões pagãs fazem rituais utilizando velas para se comunicar com o mundo espiritual através de espelhos, e que espelhos são considerados portais. Meu conselho é que não façam isso, nem por curiosidade e nem por brincadeira. Não sabemos como a nossa sensibilidade espiritual poderá lidar com isso. Muitos espíritos oportunistas se aproveitam de brincadeiras desse tipo para se manifestarem, inclusive demônios. Deixa eu só fechar uma coisinha que abriu aqui. Eu fiz algo semelhante, ela fez uma brincadeira sem intenção nenhuma, quando eu era criança, e olha o que aconteceu comigo. Tenham cuidado, porque com o sobrenatural não se brinca, e existem muitas brincadeiras aparentemente inofensivas que são verdadeiras armadilhas espirituais para os curiosos e desavisados. Esse foi o relato dela, tá? Vamos lá. Opiniões agora a respeito do relato. Espelhos realmente, né, gente? A gente, em várias culturas, várias religiões, várias crenças, a gente vê mesmo que os espelhos, eles são traduzidos como portais, né, para outras dimensões. Dizem que os espelhos, eles revelam, né, a nossa outra face, eles revelam a nossa alma. E complicado, porque sem querer ela fez um ritual, que é acender uma vela ao lado do espelho e alguma coisa apareceu ali para ela, falou que chamou ela. E ela despertou aquilo porque a partir de então ela passou sempre a ver. E vocês, o que vocês acham? Vocês têm alguma cisma, né, com o espelho? Tem gente que fala que não gosta de ficar muito tempo encarando o espelho, que se fica muito tempo olhando para o espelho começa a sentir uma sensação meio esquisita, meio estranha. As pessoas não gostam. Vocês sabiam, né, disso, que existia esse ritual, né, de acender uma vela ao lado do espelho e você acessar talvez um portal para outra dimensão? Vocês já tiveram alguma experiência com espelhos? Voz da escuridão, seu parecer. Eu sei de uma coisa, eu sei que quando você vê o outro lado te vê. Nietzsche. Constantino. Quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta para você. E eu aprendi com uma pessoa que trabalha muito com ocultismo, essas coisas assim, até muito parente meu. Ele fala muito isso, que quando você olha o outro lado te vê. E vai ser sempre ser observado por eles. Então, por isso que de repente ela vê coisas ainda hoje. Cuidado não, né, gente? Ela deixou aqui como um alerta, porque como ela mesma falou, no caso dela foi uma brincadeira e uma brincadeira inofensiva e sem querer. Porque ela não tinha a intenção de, eu vi que isso é um ritual, eu vou testar pra ver. Não, ela simplesmente acendeu uma vela, era criança e queria iluminar. E deu no que deu. Então, cuidado com essas ditas brincadeiras, né? A tal, brincadeira do copo. Isso, a tábua Ouija, tabuleiro Ouija. Qualquer coisa assim, cuidado. Cuidado, porque a gente brincar com o sobrenatural, a gente tá brincando com algo desconhecido e a gente não sabe o que esperar, né? Então, vai ter consequências e a gente não sabe se vai saber lidar com essas consequências. Então, muito cuidado. Sem contar que, eu tô conversando com espíritos e tal, mas que tipo de espírito você imagina que tá ali?
conversando com você numa brincadeira dessa de girar compasso, de arrastar copo, de... Que tipo de espírito será que tá ali? Será que é um espírito realmente evoluído? Ou é um espírito meio, né? Então, cuidado. E o que vocês acharam desse relato? Quero saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês gostaram. Quero saber se vocês têm alguma experiência com espelhos. Se vocês são aquelas pessoas meio cismadas, que não gostam muito de espelhos. Ou se não estão nem aí, não ligam, o que vocês acham? Vocês têm alguma teoria envolvendo espelhos? É um portal para outra dimensão? É algo que revela a nossa verdadeira alma? Qual é a opinião de vocês? Comentem aqui embaixo que a gente quer saber, sempre, claro, com muito respeito ao canal, ao nosso trabalho e a quem enviou o relato. Se você tem uma história legal envolvendo o sobrenatural também, manda pra gente que a gente vai gostar muito de ler aqui no canal. Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande beijo, até o próximo relato e não olhe para trás.